Olá, queridos aposentados, queridas aposentadas. Meus clientes já me conhecem, meu nome é Anderei Salomão, sou advogado especialista em direito previdenciário, notadamente em revisões de aposentadorias. Eu tenho recebido muitos questionamentos dos meus clientes acerca da revisão da vida toda. Então decidi, neste momento, gravar este vídeo com o propósito de prestar esclarecimentos do momento atual do processo. Hoje, dia 6 de maio de 2023. Primeiramente, é importante fazer uma cronologia da revisão da vida toda. Inicialmente, tivemos no dia 1º de dezembro de 2022 o julgamento do mérito em repercussão geral, ou seja, o STF pautou o processo e foi julgado esse processo. E a decisão foi o quê? Favorável para todos os aposentados. Ato contínuo, no dia 13 de abril, mês passado, tivemos a publicação do acórdão, a tão esperada publicação do acórdão. E aí foi aquele alvoroço dos aposentados e das aposentadas. Doutor, agora vai sair nosso dinheiro, vamos fazer o levantamento das suspensões, garantir logo essa sentença, estou apertado, preciso pagar minhas contas. E eu, por cautela, falei com alguns clientes que era importante aguardarmos o prazo que o INSS tinha, né, para oposição de embargos de declaração, que é o único recurso que o INSS poderia interpor. Porque quem julgou o processo foi o STF. E todos sabemos que no Brasil, o Supremo Tribunal Federal é a última instância de julgamento. Não tem mais a quem recorrer, só se você for recorrer a Deus. Mas dentro do STF existe esse instrumento de recurso que é o embargo de declaração, que é um recurso que não tem o condão de alterar o julgamento do processo. Ou seja, a revisão da vida toda, a tese da revisão da vida toda, foi favorável aos aposentados. E o embargo de declaração não tem a capacidade de modificar esse julgamento a ponto de tornar a decisão desfavorável aos aposentados. Ou seja, dizer, você aposentado não pode mais pedir a revisão da vida toda. Isso não pode acontecer. E aí, o que a gente já esperava aconteceu. Ontem, dia 5 de maio, o INSS protocolou os embargos de declaração. Então houve essa oposição de embargos de declaração. E eu vou dizer aqui basicamente o que o INSS disse, em curtas linhas, o que ele pediu, o que ele requereu. O INSS, inicialmente, ele pede a suspensão de todos os processos até o julgamento final dos embargos de declaração. Ora, pedir a suspensão dos processos, muitos processos estão suspensos, eu diria que praticamente 90% dos processos estão suspensos. Bem é verdade que alguns juízes já estão levantando essa suspensão e sentenciando, inclusive, mas é um pedido que já acontece em diversos processos, muitos processos suspensos. E o outro pedido que ele fez, basicamente, foi dizer o seguinte, que a revisão da vida toda, tudo bem, ela é possível, não temos mais como discutir isso, né? Causa indiscutível. Porém, excelências, eu queria que o aposentado só tivesse direito a essa revisão, aos atrasados, a contar da publicação do acórdão. Ou seja, o aposentado só teria direito à revisão a partir de 13 de abril de 2023, o que é uma verdadeira aberração, absurdo. E pouco provável que o STF acolha, porque não há qualquer tipo de respaldo jurídico para esse tipo de pedido do INSS, né? Quer dizer, a pessoa que entrou com um pedido de revisão em 2021, em 2020, vai receber o atrasado de 2023? Não tem sentido nenhum, não há nenhum tipo de lei que respalde esse pedido do INSS. Então, mas quem tem boca vai a Roma e pede o que quiser. De fato, houve esse pedido. O único pedido que pode, talvez, o ministro se sensibilizar é a questão da suspensão, manter a suspensão até o julgamento dos embargos. Então os clientes estão me perguntando, doutor, vamos tentar logo garantir a sentença, para garantir o julgamento e eu começar a receber meu dinheiro, independentemente desses embargos de declaração. Vejam bem, eu tenho processos espalhados em todos os tribunais regionais federais do Brasil, praticamente todos. Tem um processo no TRF1, que é aqui na Bahia onde eu estou. Tem o processo TRF2, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Tem o processo no TRF5,
que são os processos que tramitam no Rio Grande do Norte, no Ceará, Sergipe. Então, assim, eu tenho uma noção do andamento dos processos nesses diversos tribunais e tenho uma consciência de como é que funciona os tribunais regionais federais, esses tribunais regionais federais. Pois bem, o que é que os juízes estão fazendo quando a gente pede o levantamento do sobrestamento? Os juízes estão sentenciando. Sentença procedente, ótimo. O cliente solta fogos, fica muito feliz. E depois vai ficar triste por quê? Porque depois da sentença, enquanto não julgar os embargos de declaração, o INSS vai recorrer de todas as sentenças procedentes. E aí que mora o perigo. Do que adianta você ter uma sentença procedente achando que vai conseguir recuperar o dinheiro o quanto antes, principalmente os atrasados, que é o que vai gerar um impacto, né, mais positivo para o aposentado, para você aguardar, se você vai ter que aguardar o julgamento do processo durante 2, 3, 4 anos. Olha, aqui na Bahia, TRF1 na verdade, né, que envolve Bahia e outros estados, a média de julgamento de uma apelação é de 2 anos e meio a 3 anos. Eu tenho um processo que já está no 4º ano e ainda não foi pautado para julgamento. De matéria previdenciária, não é vida toda, mas é matéria previdenciária. Então será que realmente vale a pena ter essa pressa toda para pedir uma sentença para depois ter uma apelação e seu processo ficar parado por anos? Estrategicamente, eu não acho interessante, neste momento do processo, pedirmos o levantamento das suspensões para acelerar uma sentença procedente. Porque depois seu processo vai ficar parado lá no Tribunal Regional Federal, seja da 1ª região, da 2ª região, da 5ª região, aguardando o julgamento. Bem verdade que a 5ª região, que ali são os estados de Sergipe, o Ceará, o Rio Grande do Norte, é uma região que os processos são julgados com mais celeridade, né? São estados menores, do ponto de vista do número de processos. Então, o julgamento nesses tribunais costuma ser mais célere, mas é um julgamento mais célere de 1 ano e meio, 2 anos, ou até mais. Então, você vai perder um tempo, o aposentado vai perder um tempo muito grande ainda aguardando a definição do seu processo. Então, eu acho prudente que esperemos, pelo menos é a estratégia que eu vou adotar nos meus processos, para depois não ter o arrependimento de dizer, doutor, antes esperasse um pouco para definir do que agora eu tenho que ficar lutando para que esse processo, o INSS, desista do recurso. Se não desistir, vai ficar lá tramitando aquele processo, aguardando anos para ser pautado. Então é melhor esperar a definição dos embargos de declaração. E aí vocês me perguntam, doutor Andrei, e quando será julgado os embargos de declaração? Não podemos afirmar porque isso depende do pedido de julgamento do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, da vida toda. Então o relator tem que pedir pauta. O que nos deixa um pouco mais tranquilos é que o Alexandre de Moraes ele costuma ser célere em seus julgamentos. Os processos que estão sob sua relatoria costumam ser julgados com muita brevidade. Então não creio que o ministro Alexandre de Moraes vá segurar esse processo por muito tempo. Ele deve ser julgado o quanto antes. Não sei em quanto tempo, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, mas deve ser julgado com mais brevidade em relação a outros processos que tramitam no STF. Até porque haverá uma cobrança muito grande dos advogados previdenciaristas, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, do IEPREV, enfim, os institutos, a sociedade e os próprios aposentados irão cobrar, os advogados que estão envolvidos com os processos irão cobrar. Então há uma pressão também muito grande pelo julgamento desses processos, pela definição de um processo que já anda há mais de 10 anos. Então a estratégia é essa, aguardar o julgamento dos embargos de declaração, que seja o quanto antes, porque a gente está tentando evitar que tenhamos sentença procedente, recurso de apelação e o processo ficar parado por 2, 3, 4 anos. Então o caminho mais viável é esse. Sei que não é o melhor, não é um caminho que nós esperávamos, queríamos já ter definido a situação já para poder pleitear os retroativos, mas o processo ele é feito de estratégia. E às vezes aquele caminho que parece ser o mais célere, um atalho, na verdade é uma grande armadilha. Então a gente tem que ter cautela, tem que ter paciência. Processo, infelizmente, no Brasil é um jogo de paciência, porque demora e demora muito, mas demora para todos nós. Os advogados que também estão vinculados ao processo durante anos trabalhando, também precisam dos seus honorários para pagar suas contas e estão aguardando o julgamento desse processo. Então eu peço um pouco de paciência, iremos seguir essa linha de estratégia,
Aproveito a oportunidade para pedir que os meus clientes possam me seguir, se inscrever no meu canal do YouTube. Esse canal estarei divulgando algumas outras notícias do andamento do processo, dos processos, até da própria vida toda. Estarei também promovendo outras informações de direito previdenciário para mantê-los atualizados. Então aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.